Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal do YouTube da Clínica Viver e Ser. E o nosso objetivo é trazer informações de qualidade, né, voltada a profissionais, pais e todos os interessados no tema. É uma alegria imensa poder compartilhar informações de tanta qualidade com todos vocês. E hoje, né, nada mais, nada menos, eu estou aqui com uma convidada especial, que eu tenho uma gratidão enorme e um carinho, que é a Danila Kozer. Danila Kozer, seja muito bem-vinda. E como estávamos brincando aqui nos bastidores, né, não tem como decorar o currículo desses profissionais que aqui estão conosco, porque é um currículo extenso, um currículo de muita luta, formação, esforço, que merece, né, ter sim o seu reconhecimento. Então, vou contar um pouquinho da Danila para vocês. Danila é psicóloga, formada pela Universidade Federal de São Carlos, mestre e doutora nesta mesma universidade, né? Mestre e doutora em educação especial. É também especialista em psicologia clínica pelo Instituto de Terapia por Contingências e Reforçamento de Campinas, fundadora e coordenadora do Instituto de Psicologia Comportamental da Baixa Mogiana e coautora dos livros, né, Elaboração de Programas de Ensino, Material Instrutivo e Aprendendo e Ensinando Crianças a Estudar, e também atua como psicóloga clínica em Mojimirim e como professora de graduação de psicologia na Universidade Unify de São João da Boa Vista. E é lógico, né, mãe de um menino maravilhoso também, que eu vou deixar ela aqui falar um pouquinho dela. Danila, seja bem-vinda. E de coração, né, nós estamos muito felizes com o seu sim, né? Esperamos aí poder retribuir de alguma forma algum dia. Ah, imagina, muito obrigada, Adriana. Eu que fico feliz e muito grata pelo convite seu e da equipe por estar aqui, né, por divulgar conhecimento, né? Sempre é um prazer poder fazer isso, né? Então, espero que o que a gente conversar aqui hoje ajude, né, muitas famílias que vão nos assistir. Exatamente. E a Danila e eu falaremos hoje sobre um tema que estamos vivendo aí um período onde os adolescentes, né, estão prestes a participar de processo seletivo como vestibular, Enem. E nessa fase, a gente entende como psicóloga de crianças e adolescentes e famílias também, que é uma fase bastante desafiadora, que traz aí algumas, né, algumas reações emocionais, alguns sentimentos que a gente precisa falar a respeito, não é, Danila? Essa demanda, né, de adolescentes que vão prestar vestibular e que desperta, de certa forma, né, comportamentos de ansiedade, de insegurança, medo, é comum no seu contexto clínico? É comum sim, Adriana. Na verdade, né? Então, nessa fase, ela é cheia mesmo de ansiedade, de insegurança e até de estresse. Alguns estudos mostram na literatura que cerca de 60% dos estudantes de cursinho pré-vestibular têm ansiedade grave ou moderada nessa fase, né? Então, 60% é mais da metade dos estudantes de ensino de cursinho pré-vestibular que sofrem de ansiedade grave ou moderada. Então, não é só uma ansiedade, né? É grave e moderada, né? Uhum. É um número bastante significativo, né? E como você vê, como eles chegam para você no contexto clínico, assim? Eles trazem essa queixa é trazida pela família, como é? Nessa fase, existe os dois caminhos. Tanto a família chega pedindo ajuda, porque, né, como eu posso ajudar esse adolescente que está sofrendo e a família está observando isso, quanto o próprio desejo, né, do estudante, do pré-vestibulando, chegar até a clínica pedindo mesmo, né? Eu acho que eu preciso de ajuda. Então, acontece os dois caminhos, né? Ai, que bom que eles chegam, né, Danila? E Sim, tomara que cheguem cada vez mais para que a sim. gente realmente possa ajudá-los. Agora, Danila, apesar de ser uma terapeuta jovem, né? Eu talvez não seja tão jovem como ela, isso também não é assunto do nosso vídeo aqui, mas essa é uma demanda de uma que já existia, que você tem aí a partir dos seus estudos, né, dados que justifiquem que isso já acontecia anteriormente ou é uma característica dessa nova geração?
Não, já acontecia anteriormente. Acho que é legal a gente falar, né, de como eles chegam, né? Quais são as coisas que geram essa ansiedade nesse contexto do pré-vestibular, né? Então, são várias coisas que são muito ansiogênicas, que a gente diz, né? Que realmente geram ansiedade. A primeira condição é que mesmo um aluno que está super preparado para o vestibular, então, assim, tá no melhor cursinho que poderia estar, ou sempre foi nas melhores escolas o processo, né, do ensino médio, em melhores escolas possíveis que a família pôde, né, favorecer, né, prover para aquele aluno, mesmo com todo o cuidado, ele nunca sabe o que vai ter na prova, né? Então, essa é uma condição que gera muita ansiedade. Eu posso estudar tudo e muito, mas o que vai estar lá naquele dia, ninguém sabe, né? A menos que esteja preparando a prova, obviamente, né? Mas qual vai ser o tema da redação? Será que eu vou estar preparado? Será que eu não vou? Então, essa é uma primeira condição que gera muita ansiedade, né? O inesperado com relação ao vestibular, né? Tem uma outra condição que é o próprio medo do fracassar. E se eu não passar nessa prova? Né? Como que vai ser? Porque, vamos imaginar, muitas vezes os estudantes eles permanecem uma vida na mesma escola. Então entra lá no prezinho com a mesma turma, né? E aí se encerra esse processo, né? No colegial. No colegial, né? Coisa antiga, já estou revelando a idade. No ensino... Danilo, né? É que ainda tem pessoas mais velhas que a gente que acaba dizendo colegial, por isso que a gente repete também. No ensino médio, né? Então, já se sabe que ali vai ter uma quebra daquilo que ele conhecia, do que era a vida dele até aquele momento, né? E essa quebra, para continuar a vida, né? Eles entendem que precisa passar no vestibular. Então, o vestibular é assim, ó, é o processo que eu preciso enfrentar para que a minha vida continue. Porque se eu não passar no vestibular, não tem mais o que fazer. Né? Claro que nós estamos falando aqui de um público, né, que tem essa intenção, né, de fazer faculdade, né, que tem essa característica. Né? Muita gente termina o ensino médio e vai trabalhar. Né? Mas para um determinado público, passar no vestibular é fazer a vida continuar. Sim, mas né? hoje, assim, o acesso ao ensino superior também está mais acessível, Sim, né? sim. Mesmo falando de uma classe social e econômica um pouco inferiorizada, né? Mais inferiorizada, a gente sabe que também Sim. é um ideal, muitas vezes, Sim. para eles, né? Sim. Então, acho que essa também é uma condição. E se eu não passar, como que a minha vida vai ser? Né? Como que eu vou lidar com isso? Então, também gera muita ansiedade. E o segundo fator, mais do que o medo de reprovar, Adriana, é o medo de decepcionar a família. Né? Então, os estudos mostram esse como um segundo fator que gera. O primeiro é o medo de não passar, né, na prova, e o segundo é como que a minha família vai reagir, o que vai acontecer, né? Qual a decepção que vai acontecer ali se eu não conseguir passar no vestibular. Tem a própria frustração, né, do adolescente naquele momento em que está, né, prestando o vestibular e não consegue, mas o falar para a família, o ter que responder perguntas em eventos familiares, em churrascos, né, que você chega, a primeira coisa e os vestibulares? E as provas, né? E passou, né? Então, esse também é um fator que gera bastante ansiedade, né? Tá. Mas, assim, é importante dizer que a ansiedade não é de todo ruim, né? Porque a gente, como eu disse, os dados mostram 60% de ansiedade grave e moderada. A ansiedade, ela, se não for, né, uma ansiedade leve, ela até é importante, ela até previne que o estudante não fique sem estudar, né? Porque aquele determinado medo de, eu vou passar ou não no vestibular, faz com que ele se engaje em estudo, né? Então, eu preciso estudar. Então, mesmo sem vontade, cansado, depois de um dia lá inteiro na escola, como o ensino médio atualmente, né? Muitos acabam passando bastante tempo na escola, ele se envolva em estudo, né? Então, não é de todo ruim a ansiedade. Assim. Quanta coisa importante, né, para a gente poder aí ficar atento enquanto pais, profissionais, para que possamos realmente olhar para essa fase com muito cuidado. Mas eu havia perguntado para você se isso é uma característica, se essas características, esses sintomas, tudo isso que você trouxe para a gente, é uma questão da geração atual agora, ou nos seus estudos você já identificava isso quando nós, por exemplo, prestamos vestibular, né? Então, Adriana, acho que você também deve se lembrar da época que prestou vestibular, né? Sim, sim. Então, essa ansiedade, né, com relação a passar ou não na prova, né, a questão de frustrar a própria família, a se frustrar. Então, é algo que já sempre existiu, né? Então, isso sempre existiu. O que eu acho que mudou
E se você pega o histórico de estudos que levantaram sintomas de ansiedade com estudantes pré-vestibulares, o que a gente observa? Se você pega lá estudos de 2008, os levantamentos dão 25% dos alunos de cursinho pré-vestibular com ansiedade grave ou moderada. E hoje, como eu te disse, né, os estudos mais recentes são 60%. Né? Então, a gente já vê que existe um aumento da ansiedade grave ou moderada, e aí não se tem na literatura algo que a gente possa dizer, olha, é isso que tem contribuído. Mas eu acho que você, né, e eu também vejo isso bastante na clínica, sabemos da influência das redes sociais, né? Porque vamos pensar, né, lá na nossa época, quando a gente foi prestar vestibular, a gente se comparava, né? Então, a gente se comparava, na minha sala tem gente que está estudando mais do que eu, ou está mais preparado, com certeza vai passar, né? Então, essa questão de comparar, de se autoavaliar, entender as dificuldades que tem, né? E a possibilidade ou não de fracassar no vestibular, sempre existiu. Eu acho que o que está mudando, o que mudou, né, nessa geração é as redes sociais, porque você se compara com um número muito maior de pessoas, porque na nossa época a gente se comparava ali com o grupo da escola, com outras pessoas que a gente conhecia, mas não era infinita, né, como é hoje, a possibilidade de você se comparar com gente né, do mundo inteiro com relação àquilo que eles estudam ou como estudam, né? E aí tem essa enxurrada de como estudar, né? O que eu fiz para que deu certo, que eu passei na faculdade X em primeiro lugar, né? Então, é uma informação que chega muito rápido para aquele estudante, 24 horas por dia, porque ele está com o celular na mão toda hora, então toda hora ele é bombardeado por informações de pessoas, de como elas estão estudando, o que elas estão estudando, ou o sucesso que elas têm, né? Então, acho que a questão das redes sociais atrapalha bastante. E eu não sei, né, se você vê lá na sua clínica, mas eu vejo muito a necessidade de passar para publicar. Né? Então, assim, não é o passar porque... Não, eu vou prestar uma faculdade para que daí, pelo menos, eu passei em algo e eu vou publicar. Essas são falas que eu ouvi bastante nos últimos anos, né? Eu vou passar para publicar, que é uma coisa nova, né? E que as escolas, inclusive, muitas delas valorizam. Isso. Eles colocam ranking, né? Quem passou em primeiro lugar em qual faculdade, quem passou em segundo. E eu tive casos de adolescentes que falaram, eu não quero que publique, porque tinha passado numa universidade que talvez não seja considerada tão, né, famosa, tão importante. Então, assim, eles vivem sim, né? Sem dúvida, isso que você traz é real. A gente entende isso dentro do contexto clínico, que é esse medo da exposição e de uma exposição ruim, né? E uma cobrança também, né? Porque eu nunca vi uma geração que, por mais que os pais tragam, eles estão desinteressados, eles não fazem aquilo que nós gostaríamos dentro, né, das características de cada família, mas é uma geração que se cobra muito, né? Nessa alta performance, né, Danila? Então, acredito que, com certeza, as redes sociais contribuíram para o aumento aí, e lógico, baseado em estudos, mas com o aumento, né, desses sintomas de ansiedade, depressão. E aí a gente, como profissionais e como pais, nós precisamos realmente ficar, né, precisamos estar atentos a essa demanda. Bom, pessoal, o papo tá gostoso, Danila, e não só gostoso, né? Porque afinal é um tema que eu e a Danila, como mãe, como profissional, nós gostamos mesmo de falar a respeito. Mas é um tema extremamente importante, que eu tenho certeza que pode contribuir sim com a sua família ou com uma família que os filhos estão nessa fase de pré-vestibular. Então, pessoal, divulguem o nosso canal, né? Compartilhem aí nas redes sociais, porque afinal nós precisamos utilizá-las a nosso favor, né? Isso. E não colocá-la ali como um bicho de sete cabeças também. Sete cabeças, mas entendendo que, né, se a gente levar informação de qualidade, informação que possa realmente colaborar com os nossos adolescentes e com os seus familiares, a demanda, né, desses números, né, com certeza diminuirá. Tá bom? Então, pessoal, se inscreva no nosso canal e aguarde, porque nós não terminamos o papo ainda. Danila, até aqui, gratidão. Obrigada.